Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. 13 horas em Arapiraca. 1 da tarde, acerta o seu time aí com o meu. 19 de abril de 2024. Hoje é sexta-feira. É, meu filho, é sim. Hoje é o dia que a onça bebe água, papai. Não é não? Me dá mais um quilo aí, Sérgio Paulo, por favor. Eita, é assim mesmo. Muito bem, sextou? Eita. Hoje é dia de tomar aquela gelada e o frio que vai pra onde ele quiser, porque hoje é dia de tomar aquela cerveja estupidamente gelada. Bora cuidar! Bora! Mais tarde a gente tá cuidando, sim, né? Muito bem. Hoje a gente recebe aqui a fonoaudióloga Luana Amorim e o assunto é comemorando aí os dias da voz, né? O Dia Mundial da Voz, que foi dia 16 de abril, a gente vai saber por que disso. Boa tarde. Os cuidados permanentes que devemos ter com a nossa saúde vocal. E quem utiliza a voz? É só os locutores da NN? Não. Somos todos nós. Fala, não me diga! Pois é. Todos nós utilizamos a nossa voz. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. As comemorações que deram origem ao Dia Mundial da Voz começaram no Brasil em 1999, como resultado de uma iniciativa de médicos, fonoaudiólogos e professores de canto que pertenciam à antiga Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, SBLV. O exemplo brasileiro foi seguido por outros países como Argentina, Portugal, e a data passou a ser conhecida e celebrada em vários países. Nos Estados Unidos, a Academia Americana de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço reconheceu oficialmente essa data em 2002, recebendo o nome de Dia Mundial da Voz. Para o ano de 2021, o Comitê da Voz da Academia Americana de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço escolheu como tema Um Mundo, Muitas Vozes. Isso aí há 3 anos atrás. Por meio da Lei 11.704 de 2008, foi instituído o Dia Nacional da Voz, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da voz para a promoção da saúde, bem como informar sobre os sinais e sintomas que favorecem o diagnóstico precoce de doenças, como câncer de laringe, que podem comprometer a qualidade de vida e a própria sobrevida dos indivíduos. A voz é um comportamento que revela diversas características individuais. Ao ouvir uma voz, identificamos e reconhecemos uma pessoa, suas emoções, temos impressões sobre a sua personalidade, intenção e até imaginamos até mesmo como é essa pessoa fisicamente, que digam os radialistas, né? Às vezes você ouve um cara com a voz, né? Você vê, por exemplo, Sérgio Paulo, que é um cara que tem uma voz lindíssima aqui da rádio, você vem aqui, o cara é careca, tem uma franjinha ali, tudo, cavanhaque. É uma maravilha. É uma beleza mesmo, né? Você imagina aquele galã, aquele Tony Ramos da Rede Globo dos anos 80, 70 aí. Sangue de Jesus tem poder. Você chega aqui e diz, não, eu vou voltar, é melhor ficar só ouvindo mesmo, né? O André Peps, que não tem essa voz toda, né? Você chega aqui, esse cara, né? Eu já fui num lugar e disse, você é o André Peps? Eu falei, sou, por quê? Eu reconheci você pela voz. Olha aí, um grande abraço aí, Jurandir, da Star Móveis, obrigado pela audiência de sempre. Então, ao longo da vida, a voz se modifica naturalmente, pois acontecem mudanças na frequência fundamental, que é o número de vibrações por segundo que as pregas vocais vibram. Essas mudanças ocorrem em virtude das transformações de crescimento e envelhecimento das estruturas responsáveis pela produção vocal. Os seres humanos vocalizam desde o nascimento, que aí já começa o choro, aquele tapinha que você leva lá do médico ou não, que já nasce chorando, aquilo ali é uma maneira de verbalizar. Esse mecanismo de produção de voz ocorre pelo ar expiratório, que ao passar pela laringe, aproxima e faz vibrar as pregas vocais. Esse som laríngeo é transformado e amplificado pelas chamadas cavidades de ressonância, principalmente a boca e a faringe, que funcionam como uma espécie de filtro que modificam a qualidade da voz. Luana Amorim, fonoaudióloga, boa tarde, bem-vinda, obrigado por participar desse programa na semana que comemora-se o Dia Mundial da Voz. Mais pertinho de você. Boa tarde, André. Ajeita aí sua cadeira, chega mais perto do microfone, se precisar puxar ele para você, puxe. Isso. Tá bom assim? Tá sim, tá jóia. Que bom. Boa tarde, obrigada pelo convite. Você fez aí uma introdução bem completa, né, a respeito da produção vocal, a respeito do histórico da campanha. E eu estou muito feliz de estar aqui
no seu programa, que é Líder em Audição. Eu, particularmente, sou uma telespectadora. Obrigado. E estou aqui para ajudar a divulgar as informações que são bastante importantes em relação à saúde vocal. Perfeito. E eu falava ontem, quando anunciava a sua entrevista de hoje, é que todos nós utilizamos a voz. Sim, O estudante estuda para se comunicar com seus colegas em sala de aula e com o professor. O professor utiliza para dar suas aulas. A mãe utiliza a voz para falar com os filhos e com o marido. Os filhos utilizam para falar com os irmãos e com a mãe e o pai. Enfim, gente, todos nós temos a utilização da voz. E às vezes eu me pego pensando em algumas coisas, né? A gente passa tão batido, né? Eu tô falando assim em relação ao nosso Criador, nosso Deus, a gente agradecer, né? A gente nunca parou para pensar assim, pelo menos eu nunca parei para dizer assim, obrigado, meu Deus, porque eu tenho uma voz que eu consigo falar. Quando tem ausência dela, né, por algum comprometimento de saúde ou alguma questão genética, por exemplo, né, dos surdos que não conseguem desenvolver a fala, eles têm voz, mas não conseguem desenvolver a fala como principal meio de comunicação, é que a gente começa a prestar atenção quando não tem, né? E assim, a complexidade, você falou aí bem como é a produção vocal, que depende do ar que sai dos pulmões, né? O ar que é expirado. E essa complexidade de como a voz é produzida, a gente não para pensar realmente a respeito disso. E hoje, em relação aos trabalhadores que utilizam a voz profissionalmente, é muito difícil a gente encontrar hoje uma atividade profissional que não tenha a voz, que não tenha a fala como meio de comunicação, porque ela a voz é o principal meio de comunicação, né? E essa comunicação social, inclusive, que é a que você falou, né? No ambiente familiar, no ambiente social, de festividade, não só no ambiente de trabalho. Então, da importância da gente ter os cuidados relacionados a essa questão, né, da produção vocal, não só para o ambiente de trabalho, como eu falei, mas para essas questões familiares e sociais. Perfeito. Uma coisa importante é que há alguns anos atrás, eu acho que alguns vão se recordar, no Carnaval de Salvador, a Ivete Sangalo, alguns anos atrás, eu acho que 5, 6 anos atrás, a Ivete já utilizava a presença de uma fonoaudióloga para acompanhá-la. E aquilo ali, né, foi uma ideia muito bacana da Ivete de levar, né? E de repente as pessoas perguntam por quê? Poxa, a Ivete, né? Você imagina o desgaste que se tem de uma voz, até da questão do corpo mesmo. Porque para quem está embaixo pulando, que pode sentar, que pode, se quiser, deitar no chão e sair dali para outro canto, tá tudo certo. Você pode passar 3 horas ali, na hora que você cansar, você vai embora. Mas ela não pode parar. E ela tem que manter um padrão de qualidade vocal, né? Não é só, porque eu tô aqui cantando e vou cantar de qualquer jeito. E essa questão é muito interessante da Ivete, porque isso divulgou muito a nossa profissão, né? Os fonoaudiólogos que trabalham com essa questão de aperfeiçoamento vocal, da parte de estética vocal e de preparo mesmo vocal. E isso hoje, se a gente for observar, analisar no carnaval desse ano, já outros artistas já tomaram isso como exemplo, né? E eles levam o fono para onde vão, que é para poder fazer esse preparo. A gente vê muito isso com atletas, com pessoas que utilizam dessa parte muscular e levam o personal trainer, o que vai, o treinador, né? Para esses locais, antes da competição, para eles ajudarem em relação a isso. Mas a gente ainda, até essa questão da Ivete divulgar nas redes sociais dela, nas redes sociais, a gente não tinha ouvido falar em relação ao trabalho do fonoaudiólogo nessas questões. Não tinha tanta divulgação. E hoje, graças a isso, já é mais amplamente divulgado. E eu peguei aqui a data, Luana, sabe quando foi isso? 2007. Pois a fonoaudióloga dela subiu no trio. Ela disse que precisava conhecer de perto as necessidades do paciente. A performance no carnaval exige muito preparo da voz dos artistas que estão ali, né? Então, em 2007, faz 17 anos que a Ivete já utiliza. Depois que eu lembro que depois que disse que a Ivete fez, né? O que é que aconteceu? Vários artistas começaram também a dizer assim, opa, eu preciso
ver isso Isso aqui. também, né? Nós tivemos alguns artistas que tiveram problemas com isso. Falar nisso, o Zezé de Camargo, né? Que teve um problema seríssimo nas cordas vocais. Você imagina, um cara que vive da voz, ele vive cantando, ele vive da voz e de repente tem um problema nos calos, né? Teve calos nas cordas vocais. Segundo eu soube, fez uma cirurgia, se comportou mal, o negócio não cicatrizou direito, ele voltou a ter problemas, depois fez uma nova cirurgia, não se comportou direito de novo e ocorreu novamente. Eu não sei como é que está o Zezé de Camargo agora, mas para você ter ideia de como é importante a gente cuidar da nossa voz. Isso. E essa questão que a gente se propôs a abordar hoje é exatamente sobre isso, né? Porque as pessoas têm uma ideia de que, eu vou fazer a cirurgia, eu vou fazer um tratamento específico e vou ficar legal e pronto, e posso fazer o que eu quiser, posso ter o estilo de vida que eu quiser. E não é bem assim, né? A gente estava falando do estilo moderno, né? A gente estava propondo essa questão, esse tema do estilo moderno atual em relação à questão da qualidade do sono, dos hábitos noturnos, dessa questão dos cigarros eletrônicos, do hábito de se cantar com a bebida alcoólica do lado, que foi muito difundido isso nas lives, né? Sim. Na pandemia. Então, assim, o quanto esses maus hábitos vão ocasionar problemas na qualidade e na performance vocal, e que é exatamente isso que você falou. A gente estava conversando essa semana sobre os cantores mais antigos, que não têm esse estilo de vida mais moderno, o quanto a qualidade vocal deles perduram até hoje, né? Caetano Veloso, Maria Bethânia, Djavan. Roberto Carlos, Djavan. E quantos cantores mais modernos, com esse estilo de vida mais moderno, que não se preocupam tanto com essa questão da qualidade da saúde no geral do corpo e da qualidade vocal, o quanto a carreira deles fica mais limitada, né? E quanto isso prejudica na carreira deles, vamos dizer assim. É verdade. Vamos falar algumas coisas aqui que você vai pincelando, né? Fazendo seus comentários sobre isso. Afinal de contas, a especialista aqui é você. Como a gente protege a voz? Quer ver uma dica? Evite tossir ou pigarrear em excesso, pois esse hábito promove atrito entre as pregas vocais. Tem gente, inclusive eu recebi aqui meu amigo Eduardo Augusto Almeida, quarta-feira, psicólogo, e o Eduardo, já falei pra ele, bicho, você tem um tique. Percebeu, Marco Aurélio, que ele sempre faz Pigarro isso. constante, Ele né? sempre faz isso. Detalhe, ele não é fumante. Né? Eu falei pra ele, cara, o que é isso? Ele disse, eu não sei. Eu digo, deve ser toque. Mas às vezes é porque a gente associa muito com quem é fumante, mas existem outras condições também que provocam esse pigarro constante. Um exemplo disso é a questão do refluxo gastroesofágico, né? Dependendo do tipo de alimentação, a pessoa pode ter sintomas de refluxo, e esses sintomas de refluxo, um deles é esse pigarro constante, essa necessidade constante de estar limpando a garganta, como é popularmente conhecido. Então, isso do pigarro e da tosse, o que é que acontece? A produção vocal, ela precisa do ar que vem dos pulmões, passam pelas pregas vocais, que são 2 músculos, né? Que são as cordas vocais popularmente conhecidas. E a vibração dessa mucosa que cobre a musculatura de prega vocal, que vai produzir o som. Então, o que é que acontece? Essa junção, essa adução das pregas vocais, junto com a vibração do ar, quando o ar passa pelas pregas vocais, ela deve ser de uma forma equilibrada e não com tanto esforço, com tanta força. Quando a gente pigarreia, quando a gente tosse, essa junção, essa adução das pregas vocais ocorre de uma forma com força. E essa força vai causar um atrito na mucosa, e essa mucosa, que é bem delicada, vai ficar hiperemiada, vai ficar edemasiada, e isso vai causar problemas de voz. Então, quem fica o tempo todo ou tossindo, quando está no estado de gripe, por exemplo, né, de um resfriado, um gripe que provoca aquela tosse constante, faz com que essa prega vocal fique inchada, fique vermelha, fique mais pesada, e por isso provoca problema de voz. Tá falado aí. Um grande abraço aqui, Fagner, que tá ouvindo a gente aqui, que não é o cantor, viu? É o Fagner da Ótica do Trabalhador Alagoano. Daqui a pouco eu falo da promoção do Fagner aí da Ótica do Trabalhador. A segunda, evite gritar ou falar por tempo prolongado. Quando se fala em gritar, eu me lembro das mães aí, né?
faz isso não, menino. Né? Eu levei muito grito na vida, né? Tu levou também? Pois é. Quem nunca, né? Quem nunca? E os drones já existiam naquele tempo. Era uma sandália havaiana voando nas suas costas. E pior de tudo, que sempre acertava, né? Então, vamos falar um pouquinho de evitar gritar ou falar muito por tempo prolongado. Então, quando a gente fala em prega vocal, a gente falou que era um músculo, né? São 2 músculos que produzem aquilo ali. E como qualquer outro músculo, a gente fazendo uma analogia com o músculo das pernas, músculo dos braços, eles cansam. Então, se tem uma demanda vocal excessiva, é aquela pessoa que fala, tem uma demanda vocal no ambiente de trabalho, o professor, por exemplo. Ele trabalha 2, 3 turnos e é aquele que quando chega em casa, fala no WhatsApp, manda áudio de WhatsApp sem parar, fica conversando sem parar. Ele ainda no final de semana vai cantar no coral da igreja, canta no chuveiro, enfim. Ele não tem um repouso vocal adequado para dar condições da musculatura se restabelecer para uma nova jornada. Porque quando a gente trabalha com musculatura, vamos pensar na musculatura de pernas, por exemplo. Quando a gente está em pé, está andando ou está correndo o tempo todo, que a gente cansa, a gente faz o quê? Senta, né? Senta, descansa, deita, coloca a perna para cima, enfim. Ele está te indicando, a musculatura está te indicando que está cansada e que precisa de descanso, de repouso. Mas a musculatura de voz, quando ela dá sinais para o indivíduo que ela está cansada, vai falhando a voz, vai ficando a voz mais fraca, vai ficando mais soprosa, o indivíduo não associa que é cansaço. Então, ele vai lá, coloca uma bala de gengibre na boca, utiliza um spray, faz algum tipo de remédio caseiro que faz com que a anestesie, aquela sensação de ardor, aquela sensação de cansaço, e continua com a mesma demanda, com o mesmo esforço. Então, não tem repouso, não tem um período de descanso para a musculatura e, consequentemente, vai ter problemas mais que perdurem por mais tempo, vamos dizer assim. Tem outra aqui que todo mundo faz, ó, né? E faz errado, né? Beber água em temperatura ambiente ao longo do dia, em pequenos goles, principalmente ao permanecer por muito tempo em ambientes com ar-condicionado. O que é que acontece? O ar-condicionado, a gente já falou aqui, que o ar-condicionado, ele trabalha transformando a temperatura do ambiente que está dentro para esquentar o que está fora. Então, ele pega, retira aqui de dentro desse ambiente a umidade relativa do ar. Ele reduz aqui a umidade relativa do ar dentro do ambiente. E aqui fica geladinho. É por isso que lá fora, quando você vai lá para aquela parte chamada de evaporador, que você sente o ar quente saindo de lá, que existe uma troca de ar. Claro, né? Então, como é que fica essa relação? Aí as pessoas não tomam água em temperatura ambiente, não, Luana. A gente só toma água gelada. E sempre. Não adianta. A gente acorda, vai lá no bebedouro ou lá na geladeira e toma a nossa água gelada. Quais são os prejuízos que a gente pode ter ao longo do dia? Por exemplo, agora começou a chover em Arapiraca, o inverno está dando as caras aí, né? Tá mais fresquinho. Tá mais fresquinho, mas ao mesmo tempo, isso também pode favorecer um monte de coisas. Se a gente tomar água gelada nesse tempo, por exemplo, o que é que pode acontecer? Então, essa questão da hidratação é porque as pessoas perguntam muito, quando vai pro fono para tratamento? E não, como passar um remedinho para melhorar a minha voz, e a gente fala muito que o remédio que a fono passa é a água. Mas aí a gente tem que ter alguns cuidados em relação a isso da água. Um deles é o que você acabou de falar, que é em relação à temperatura. Quando a gente toma água em temperatura ambiente, que é para hidratar o sistema como um todo, o sistema corporal e a mucosa, a gente está causando um benefício. Mas quando a gente está com a temperatura... Geralmente, quando a gente toma água gelada, é quando a gente está com calor. E aí, a gente está com aquele calor absurdo, suando, e vai lá, só mata a minha sede se eu tomar água bem gelada. Mas aquele choque térmico vai provocar uma alteração nas estruturas da célula, das partículas da célula, que podem provocar lesões. Mas tem gente que diz assim, mas eu tomo e eu não tenho nada. Tem outras pessoas que dizem, se eu tomar um pouquinho de sorvete, se eu chupar um picolé, eu já fico rouco, né? Porque tem as questões individuais também. Mas o risco de você ter alguma disfonia, algum problema vocal causando choque térmico é muito maior do que se você tomar água na temperatura ambiente. Então, a questão da água gelada, assim como bebidas com temperaturas muito quentes também vão provocar alterações de voz, é por conta dessa questão do choque térmico. E a outra questão, diferente da temperatura, é a quantidade.
Tá muito difundido aí, você tem que tomar 2 litros, 3 litros de água por dia, né? E aí o profissional da voz escuta, eu tenho que tomar água, mas eu sou muito ruim de tomar água. Aí diz, hoje eu não tomei água. Aí chega meio-dia, toma 500 ml de água, 3 horas mais 500, e aí para completar os 2 litros. E não é assim que funciona. Porque você só vai encharcar as células e aquilo dali, o que sobrar, você não vai ter aproveitamento nenhum. E o organismo vai tratar de eliminar. Exatamente. Né? Você vai ao banheiro mais vezes. Mais vezes e não vai causar o efeito de hidratação sistêmica, que é o que você quer, que é para a mucosa da voz, que é para poder você produzir uma voz com qualidade. Então, o que é que a gente diz? Que você tem que tomar pequenos goles de água ao longo do dia. Não é tomar muita água de uma vez, porque aquilo dali não vai causar hidratação sistêmica. Para você ter uma ideia, para essa questão da hidratação da mucosa de prega vocal, é mais ou menos uns 20 minutos após a ingesta de água que você vai ter esses efeitos da hidratação. Então, também não adianta dizer, eu vou pro programa do André agora, eu não tomei água, eu vou tomar 1 litro de água agora para poder ir pro programa. Isso, pelo contrário, vai causar prejuízos em relação à sua performance vocal. Por quê? Como a gente utiliza a musculatura de diafragma para respiração, o estômago, o diafragma divide as vísceras abdominais da parte pulmonar. Então, se você enche o estômago de água, o diafragma não vai ter mobilidade suficiente para empurrar as vísceras abdominais para poder ter espaço para o pulmão expandir. Então, isso, pelo contrário, vai causar uma respiração mais curta e você, quando for falar, vai dar aquela sensação de que você está o tempo todo cansado. Sabe, grávida, quando está falando? Quando no tempo da Covid, né? No tempo da Covid acontecia muito isso. Quando você estava com falta de ar, né? Aquela sensação. Eu fiz muito isso aqui no ar e ainda mais a gente teve que fazer programa com máscara aqui, né? Aí é que o negócio pegava mesmo, né? Você já estava com a respiração ruim e ainda tinha que usar a máscara prejudica, então. Verdade. Então, aquela sensação que você tem que estar puxando o ar toda hora, que causa aquele cansaço. E para quem está ouvindo, também desvia a atenção. O foco da atenção do conteúdo do que você está falando também é desviado. E aí a sua comunicação gera ruídos na comunicação, né? Que aí a pessoa não presta atenção no que você está falando no conteúdo e nem como você está falando. Desvia o foco da atenção para isso. Perfeito. Vamos para o intervalo, né? Você pode mandar suas dúvidas para cá. A nossa entrevista de hoje com a fonoaudióloga Luana Amorim é o seguinte: os cuidados permanentes que devemos ter com a nossa saúde vocal. A gente já falou alguns aqui, depois do intervalo a gente vai continuar falando mais outros cuidados que nós devemos ter, né? Bebê, hoje é sexta-feira. Será que bebê está liberado para a corda vocal, para a nossa voz? Pois é, daqui a pouco depois do intervalo a gente responde. Ela volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Muito bem, vou falar para você da promoção. Vamos lá, Fagner, vamos lá, Marco Aurélio, da promoção da Ótica do Trabalhador. Olha aí, na compra do seu óculos completo você ganha um cupom para concorrer a um fim de semana em um chalé na pousada Vila do Paraíso, na praia de Lagoa do Pau, para até 4 pessoas, isso mesmo, e mais um Pix de R$200. Basta comprar na Ótica do Trabalhador Alagoano, tá certo? E você tá concorrendo. Preenche o cupom e já vai concorrer. Quer seguir? @Óticas do Trabalhador AL, tá bom? No Instagram. Veja como é que você faz para participar. @Óticas do Trabalhador AL. Um grande abraço, Fagner. Um grande abraço, Aline. Deus abençoe vocês. Muito bem, o assunto é os cuidados permanentes que devemos ter com nossa saúde vocal, com a fonoaudióloga Luana Amorim. Luana, a gente falava antes do intervalo a questão das bebidas alcoólicas, né? Então, elas atuam como anestésicos. Olha que negócio. Reduzindo a sensibilidade e favorecendo forçar mais a voz sem perceber. Isso era aquilo que a gente estava falando. A exemplo das questões de bebida alcoólica também, tem aquelas balas e pastilhas de gengibre, de própolis. Porque o que é que acontece? Quando eu costumo comparar, quando eu estou atendendo meus pacientes para comparar, para ver em relação a essa consciência do que eles devem evitar. Quando a gente usa um sapato novo, um sapato que aperta, um sapato novo, eles vão provocar uma lesão na pele, na estrutura da pele, que são os calos, né? Isso. E aí, os nódulos vocais, que são a patologia mais comum que a gente encontra em relação às dissonias, é exatamente aquilo ali. Aquela agressão, aquele fator agressor está ocasionando com que aquela estrutura que cobre a musculatura, que é a pele e a mucosa, ela vai ocasionar lesões na prega vocal. Então, quando a gente tem algum fator agressor, o corpo dá sinais para a gente, sinais de incômodo e de dor. Mas quando você utiliza balas de gengibre e bebidas alcoólicas, ele vai causar uma anestesia naquele local. E aquela sintomatologia que o corpo está te indicando que tem alguma coisa que não está legal, que vai ocasionar problemas na estrutura da prega vocal e da mucosa, aqueles sinais você não vai perceber mais. E isso é que é o perigoso, porque se você não sente dor, você permanece com aquele agressor e a lesão vai ser muito pior. Né? É como se você pegasse xilocaína e passasse naquela região do pé onde o sapato está machucando e você não olhasse mais para o pé. Então, se não é visível e não é perceptível, você não vai sentir dor, você vai continuar usando o sapato o dia todo. Quando você chegar ao fim do dia, que você tirar o sapato, tá lá, a lesão tá muito maior do que se naquele comecinho que tivesse ficado vermelho, você tivesse tirado o sapato, ia se recuperar, ia se regenerar e você não ia ter aquele problema todo. A mesma coisa acontece com a voz. Quando você tem falha na voz, rouquidão, soprosidade, a própria ardência, tá ardendo. Quando eu começo a falar que eu canto num tom que não é o meu padrão, que não é o meu confortável para a minha questão fisiológica e anatômica. Quando eu tô falando demais, começa a pigarrear, começa a falhar, começa a arder minha garganta e aí eu paro, alguma coisa tá errada. Mas quando eu utilizo esses fatores que são anestésicos, vão mascarar e eu vou continuar, vou persistir com aquele padrão que é inadequado e a lesão vai ser muito maior. Olha a mensagem! Tem a mensagem do Ronaldo aí. Aliás, o Ronaldo tem uma voz belíssima, né? Vamos ouvir a voz do Ronaldão aí. Muito obrigado, Ronaldo, pela participação. Vamos lá. 2524, Baixa Grande. Fale com a gente pelos fones ou WhatsApp. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Eu quero saber por que a fumaça do cigarro deixa a voz de quem fuma tão rouca. Eu sou fumante. Uma boa pergunta.
Isso, uma excelente pergunta. Essa questão do cigarro, tanto a temperatura de quem traga vai causar queimaduras mesmo na mucosa da prega vocal e vai causar lesões. Se a gente for pensar em termos de pele, quando a gente vê aquele vermelhidão e aquela queimadura, vai causar lesões. A própria nicotina, né, que é um tóxico que vai fazer com que o organismo, é aquilo que você falou, o pigarro de quem fuma. O organismo vai provocar um aumento de muco, que é para tentar limpar aquela nicotina, aquele tóxico que ficou impregnado na mucosa. E fora isso, tem a questão que causa um edema, como é uma doença crônica, porque você está causando lesão diariamente, uma sobre a outra, em relação à temperatura e ao tóxico e a questão do pigarro e da tosse que vem junto com aquela tentativa de se libertar daquele muco excessivo que o organismo produziu na tentativa de se livrar da nicotina que impregnou na mucosa. Então, isso tudo, ao longo dos dias, ao longo dos anos, faz com que ocorra um edema crônico na mucosa de prega vocal. E esse edema, esse inchaço, geralmente as pessoas que fumam têm uma patologia chamada edema de Heinck. E esse edema é um edema crônico que faz com que a mucosa, a prega vocal, ela fique bem pesada, porque ela está lá inchada e está lesionada. E ela fique bem pesada e por isso que provoca essa voz mais grossa, essa voz mais rouca. Porque para causar a vibração da prega vocal precisa do esforço maior e ela vai com a lentidão por conta desse inchaço e desse peso da prega vocal, vamos dizer assim. E o tratamento de edema de Heinck é geralmente cirúrgico. Tá vendo aí, Ronaldão? Então vamos parar de fumar que é mais barato, né? Tá certo? Um grande abraço para você, um bom final de semana. Evite usar pastilhas, olha aí, gente, né? Sprays, olha, e drops, pois atuam também como anestésicos para a voz. Isso é muito comum, né? E até pessoas que cantam em corais, em bandas e tal. Vou ali pegar um spray de gengibre com não sei o que lá, né? Isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Isso, a gente fala muito sobre isso nas questões dos mitos, né? Difundido muitos mitos a respeito do que é bom para a voz. Utilize spray de própolis, faça gargarejo com um produto tal, com chá tal, com a casca da fruta tal. E isso é perigoso, primeiro porque não existe fundamentação científica nenhuma de que isso vai... inclusive, tem pessoas que utilizam isso para curar problemas de voz. E isso não é verdade, não. Essa questão dos sprays, das pastilhas, dos gargarejos com chá não vão causar cura de problema vocal nenhum. O que se sabe é que essa questão que é muito difundida é que o própolis tem um fator anti-inflamatório, né, que é bom. Mas a gente pede para que não utilize, se você tem esse hábito de fazer gargarejo, de usar sprays, que não utilize isso antes de uma demanda vocal excessiva, do uso profissional da voz, por exemplo. Né? Existem alguns chás e algumas coisas que são recomendadas para tratar gripe, resfriado, para você ter uma sensação melhor daqueles sintomas, de alívio, mas não que vai ocasionar cura na voz ou que vai ocasionar benefícios para a voz, tá? Olha, essa aqui, né? A gente vai ter que dar uma corrida aqui por causa do tempo, mas olha, isso aqui é a cara dos bares de Arapiraca, tá? Alguns, não todos, mas olha assim, evite falar em ambientes ruidosos ou com música em volume alto para não competir com o barulho. Gente, nada contra a música ao vivo, tá? Nada contra o cover artístico, mas tem lugares que a gente vai aqui porque fica difícil. Você não consegue conversar com o seu interlocutor ou interlocutora, né? Complicado. Isso. E essa questão da competição sonora, porque para você ser ouvido pelo colega, como você falou, você vai lá num barzinho e o som tá muito alto. E para você conseguir conversar, você vai aumentar a intensidade da sua voz. E em tudo que você aumenta a intensidade da sua voz, você está provocando uma demanda vocal maior do que o teu normal e o confortável para o teu corpo. Então, você está forçando aquela produção vocal num padrão que não é o teu normal e o teu natural. E aquilo ali, por um tempo, a noite toda, vai ocasionar problemas de voz. E aí a voz vai falhando e você tende a falar mais alto. E assim, quando já está no nível de álcool no sangue mais elevado,
eles tendem a falar mais alto, né? Quem bebe, as pessoas dizem assim, quando bebe fica surdo. Porque tende a falar mais alto, mesmo em ambiente que o som não está tão alto, mas ele tende a falar mais alto e a gritar. E a questão do grito, como a gente falou, do falar alto e do grito, é porque vai causar aquele esforço todo, aquele edema todo na prega vocal e vai causar problemas de voz. A exemplo também de competição sonora, dependendo de alguns ambientes de trabalho também, a gente fala muito da questão do professor. O professor que está dando aula e do lado tem um pátio com aula de educação física, com alguma apresentação, ou é na sala que tem uma janela, que esse janelão vai dar para um tráfego intenso, de barulho intenso do lado da sala. E aí ele precisa se fazer ouvir, e aí ele termina falando mais alto, que não é o padrão fisiológico dele, não é o padrão que vai deixá-lo confortável naquela performance vocal. Então, tudo isso que causa competição sonora, que você tende a falar mais alto, você não está no padrão habitual, fisiológico, para você confortável e vai causar, sim, problemas de voz. Tá respondido aí. Tem outra aqui também. Se for alérgico, procure não se expor a mudanças bruscas de temperatura, respirando pela boca, mas sim pelo nariz, que filtra e umidifica o ar. Então, essa questão de alergia é muito comum, porque a temperatura daqui, principalmente de onde a gente mora, durante o dia faz muito calor e à noite esfria muito, né? E essa questão causa problemas alérgicos. A população, quase que 80% da população tem problemas alérgicos. E esses problemas alérgicos se intensificam com essas mudanças bruscas de temperatura. Da mesma forma, a pessoa que trabalha num ambiente com ar-condicionado bem gelado e precisa estar saindo para a temperatura de meio-dia, de 11 horas da manhã, que é bem quente. E aí esse choque térmico vai causando alterações alérgicas na parte respiratória, o nariz congestiona, entope, e aí termina favorecendo com que você queira respirar pela boca. E essa questão da respiração pela boca é bem prejudicial, porque o nariz tem pelos, e esses pelos vão servir para filtrar, umedecer o ar que vai para os pulmões e aquecer. E se você respira pela boca, o ar nem vai aquecido, vai do jeito que tá, vai com as impurezas todas, porque não vai ser filtrado, e vai causar prejuízos na laringe e na produção vocal. Perfeito. Olha essa aqui. Não consumir café ou chá preto em excesso. Não é, Cássio Pantera? Pois estes alimentos possuem muita cafeína, ressecando o trato vocal. Gente, o cafezinho da repartição, o cafezinho da empresa. Rapaz, eu trabalhei numa empresa aqui, um grande abraço para todos vocês aí. Não vou falar o nome não da empresa não, para não, né? Mas a galera adora café. Como aqui também na rádio, a galera adora café. Só que aqui, por exemplo, aqui dentro do estúdio não é permitido tomar café aqui, né? Refrigerante, nem trazer comida nenhuma, por conta dos equipamentos que tem aqui. Mas as garrafas lá estão cheias. E essa empresa ainda hoje tem uma máquina de café na sua recepção. E não para. A galera inteira, uma empresa privada e tal. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Isso. É muito comum, né? Esse consumo de café. E a gente fala de tudo que é excessivo vai ser prejudicial. Essa questão do café, chocolate, chá mate, chá preto, Coca-Cola, tudo isso está relacionado à questão gastrointestinal. Porque, olha só, para a gente produzir a voz, o aparelho fonador, o aparelho que produz a voz, ele não é um sistema específico do nosso corpo humano. Assim como o sistema urinário, que tem os órgãos responsáveis. Então, a voz se utiliza do sistema respiratório e do sistema digestório. Então, ela está pegando emprestados órgãos do sistema respiratório e digestório. Por isso que muitos problemas de digestão, problemas gástricos, vão ocasionar problemas de voz. E problemas respiratórios da mesma forma. Então, o que é que acontece? Esses alimentos, café, chocolate, chá mate, chá preto, Coca-Cola, ocasionam muitos problemas de refluxo. É claro que se forem em excesso, né? E esses problemas de refluxo vão ocasionar problemas de voz, consequentemente, tá? Então, além disso, a questão do café especificamente, além do problema gástrico, tem a questão da temperatura. Lembra que a gente falou da temperatura da bebida nem muito quente e nem bebida muito gelada. E aí, é como a gente estava comentando, vem o café bem quente e do lado dele, acompanhando ele, vem um copo de água bem gelada. Né? Então, você está provocando esse choque térmico
e essa questão da temperatura e do consumo do café em excesso. Se você toma um cafezinho por dia, um pequenininho, mas hoje tá a moda das canecas e não é nem a xícara mais pequenininha de café, é a caneca de café. Eu conheço gente. E o dia todo, da hora que acorda até a hora de dormir, é café. E fora que o café interfere também no sono. No sono, é verdade. Por conta do seu componente principal, que é a cafeína. Olha aí, para quem é cantor, para quem é locutor, para quem faz uso profissional da voz, evitar alimentos achocolatados ou derivados do leite, principalmente antes do uso profissional da voz. Cantar, atuar, dar aulas, palestras, pois aumentam a secreção espessa no trato vocal. Quem é o cantor? Exatamente. Então, essa questão dos derivados do leite está muito relacionado a essa gordura que os derivados do leite vai impregnar no trato vocal, vamos dizer assim, e vai deixar a saliva mais grossa, mais espessa. E aí, na tentativa de que a gente se livre mais dessa saliva mais grossa, desse muco que acumula, tende a gente a pigarrear, e o pigarro vai ocasionar problema de voz. Então, o que é que acontece? As pessoas dizem, mas se for seguir todas as recomendações de voz, a gente não vai fazer mais nada. Não vai comer nada, nem vai fazer mais nada. Não é bem assim. A gente fala das recomendações, é claro que tudo com moderação, mas que você evite antes do uso profissional da voz. Não é que numa Páscoa ou no final de semana que você está com a família, você não vai poder consumir a bebida alcoólica, você não vai poder consumir o chocolate ou o café, mas que antes da sua performance profissional, que utiliza a voz profissionalmente, você não faça uso dessas substâncias para não provocar uma alteração na sua performance profissional, vocal. Perfeito. Vou dar uma corridinha aqui. Fazer repouso vocal durante os intervalos no trabalho e após o uso intensivo da voz? Sim. O repouso vocal é aquilo que a gente falou em questão da musculatura. A musculatura precisa de um trabalho, precisa de um tempo de repouso. É um ciclo. Ela funciona, repousa para poder ela ter condições de trabalhar, para poder o músculo ter condições de exercer a atividade dele. Então, o que acontece muito é que no estilo de vida moderno da gente hoje, a gente exerce várias funções, né? E a maioria dessas funções a gente utiliza a voz. Então, mas eu sou professor. E todo professor, todo profissional da voz vai ter problema de voz. Não é normal e não é para se ter. Pelo contrário, é para que você tenha cuidados, para que você não tenha problemas de voz. Então, se você tem por toda uma questão de sobrevivência, questão salarial ou questões de necessidade de emprego, que você precisa trabalhar 2, 3 turnos, então o que é que você vai fazer? Utiliza a minha voz profissionalmente 2, 3 turnos. No horário que eu não estiver utilizando a voz profissionalmente no meu ambiente de trabalho, no horário do intervalo, no horário do final de semana em casa, no horário noturno que eu tiver em casa, eu vou poupar a minha voz, porque eu já utilizo ela numa demanda vocal que é excessiva. Perfeito. Né? Inclusive vale para vendedores aí, né? Pessoal aí que utiliza a voz. O vendedor, ele trabalha falando com o seu cliente, então tem que ter cuidado aí. Olha aí, não usar roupa muito apertada, eu me lembro logo do Zezé de Camargo. Não usar roupa muito apertada na região da cintura, pois dificulta a respiração diafragmática. Isso, tanto a região da cintura como a região cervical, a região de pescoço, a gente também fala disso, porque a gente precisa de uma mobilidade do diafragma, que é um músculo que a gente chama o músculo da respiração, e ele precisa ter uma mobilidade para poder a gente conseguir respirar legal, para poder conseguir falar bem. E se a região da cintura, como muitas mulheres usam aquela calça apertada, um número a menos, prende a respiração, fecha o botão e depois vai utilizar a voz profissionalmente, ou uma cinta, ou um colarinho, no caso dos homens, uma gravata mais apertada, aquela gola que não dá para fechar legal e você não fica confortável, o que é que acontece? Prejudica na mobilidade do diafragma, quando é na região da cintura, e prejudica na mobilidade da laringe no pescoço, porque se a gente for parar para prestar atenção, existem algumas movimentações de cabeça, de postura, que a gente modifica a voz da gente. Por exemplo, se eu baixar aqui, a tendência da minha voz é ficar mais grossa, e se eu levantar a cabeça para alongar a laringe, a estrutura de pescoço, a tendência da minha voz é ficar mais fina, né? Mais aguda. E a gente vê muitos dubladores, muitos cantores, inclusive, fazendo esses tipos de movimento para poder conseguir a voz que ele quer, a performance que ele quer. Então, a gente precisa de uma mobilidade, precisa que essa região, tanto de pescoço como de cintura, esteja livre, que é para conseguir movimentar, que é para que a gente consiga
utilizar dessas estratégias na comunicação. Perfeito. E por último, gente, aqui é o seguinte, ó. Dor na garganta que não melhora, rouquidão ou falhas na voz por mais de 15 dias, tosse ou dificuldade para engolir, são sintomas que precisam ser avaliados por um médico. Então não ache que esses sintomas são normais, tá? Vou repetir. Dor na garganta que não melhora, rouquidão ou falhas na voz por mais de 15 dias, tosse, dor ou dificuldade para engolir, são sintomas que precisam ser avaliados por um médico. Luana, eu quero te agradecer pela vinda aqui, né? Parabéns pelo seu trabalho. Você hoje está no município, fazendo um trabalho lá no município, que teve várias ações, acompanhando nas suas redes sociais aí, né? Mas fala aí então, quem você recomenda, as pessoas que estão em casa, e agora ela não está atendendo mais, que perda, viu, para fonoaudiologia, para nós aqui, pacientes da fonoaudiologia, que você está provocando aqui. Mas quem você pode recomendar, ou então uma empresa que você pode recomendar, que as pessoas possam procurar e dizer assim, tô com esses problemas aí, eu quero corrigir. Então, bem como você falou, rouquidão não é normal em nenhuma profissão. Então, vamos desmistificar essa questão. Porque eu sou professor, porque eu sou profissional da voz, é normal eu ficar rouco. Não é. Pelo contrário. Então, como você falou, rouquidão persistente por mais de 15 dias, procurar os profissionais habilitados para uma avaliação mais específica para poder tratar e orientar, que é o profissional otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo para poder fazer essa avaliação específica. Como você falou, eu trabalho na prefeitura, trabalho no Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. A população público-alvo da gente é de promoção e prevenção à saúde do trabalhador em geral. E aí o foco dessa semana da campanha da voz são os trabalhadores que utilizam a voz profissionalmente, porque eles estão mais expostos a desenvolverem problemas vocais pela demanda vocal excessiva. E o intuito da gente é que o trabalhador exerça a função dele laboral, mas que ele não adoeça no ambiente de trabalho. Porque ele não trabalha para a empresa ou para aquele órgão público, ele trabalha para a família dele, para ele voltar, para ele sustentar e para ele poder aproveitar os filhos, a esposa e a família em geral. Então ele tem que estar bem, tem que voltar para casa bem, que é porque ele trabalha para sustentar a família e voltar para casa para desempenhar as funções dele de vida social e familiar. Então, o que é que a gente recomenda? Qualquer problema, qualquer dúvida que você tiver em relação à voz, a minha produção vocal, eu não consigo falar direito, ou eu começo a semana bem, quando chega na sexta-feira eu já estou praticamente sem voz, e isso é uma coisa que é constante. Vale a gente falar que uma pessoa que está gripada, que está doente nessas questões respiratórias, que tosse muito, que tem secreção, é normal que ela perca a voz e que ela fique rouca, mas quando tratar aquela gripe, o normal também é que a voz seja restabelecida. Sim. Se aquilo dali não acontece, é porque aconteceu algum problema que teve a dificuldade de restabelecer a saúde vocal e que ele precisa de ajuda e de cuidados específicos, tá? Esses problemas de voz, eles são passíveis de prevenção. E nós estamos lá no Sereste, no Centro de Referência ao Trabalhador, no Cavaco, vizinho ao Senfra, na Rua do Clube da Caixa. Qualquer trabalhador que sentir que precise de uma orientação e de uma avaliação mais específica, nós estamos de porta aberta para atender, para orientar e para encaminhar para o atendimento específico quando necessário. Fora isso, na questão particular, como você perguntou, existem vários consultórios de pessoas que são referências nessa questão de estética vocal, inclusive, de tratamento vocal e de otorrino também. Bacana. Tá bom, então. Obrigado aí pela cartilha que você me deu, que aí a embaixadora desse ano é a belíssima Ana Carolina, também com a voz belíssima, cantora Ana Carolina, que inclusive eu gosto muito da sua voz. Voz perfeita, né? Tranquila, gostosa de ouvir. Muito obrigado, Luana, por ter vindo. O espaço está sempre aberto para você. Eu que agradeço o espaço. Como você falou, todo ano tem um artista, né, que é o embaixador da campanha. Esse ano é a cantora Ana Carolina. Estamos bem representados. E o intuito é que essas ações voltadas para a prevenção e promoção da saúde vocal não seja só nessa semana, da semana do dia 16, do Dia Mundial da Voz, mas que isso perdure e faça parte da rotina de todos nós, os cuidados e essa questão do cuidado mesmo em relação à saúde vocal, para evitar, inclusive, problemas piores com essa questão de câncer, de laringe, de doenças que são mais difíceis de serem tratadas.
Bacana. Obrigado, bom final de semana. Gente, na segunda-feira eu vou receber a doutora Midian Novaes, voltando aqui às segundas-feiras, né? E o assunto, olha aí, ó, tá na tela, fadiga crônica. E vou receber também o interno de medicina do SESMAC, Pedro Cansanção Filho, tá legal? Então, fadiga crônica. Você tá assim desse jeito aí, tá cansado, não faz nada e tá cansado, vai no banheiro e tá cansado, tem alguma coisa errada. Segunda-feira a gente vai falar sobre isso. Um bom final de semana para vocês, fiquem todos com Deus e na segunda a gente volta. Até lá e aproveite seu final de semana. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio